Shalom, queridos. Bendito seja o nome do nosso Deus, que mais uma vez nos dá a oportunidade de estarmos aqui para conhecê-lo mais. Cada vez que nós nos dedicamos à leitura da sua palavra, nós estamos conhecendo. Então vamos agradecer ao Senhor por Ele estar nos colocando nesse esconderijo do Altíssimo, para nós estarmos aqui por causa disso. Ele está nos escondendo, nos protegendo. Pai, nós estamos no teu esconderijo e na tua sombra, onipotente Deus, nós descansamos. Dizemos que o Senhor é nosso refúgio, a nossa fortaleza, nosso Deus em quem confiamos. O Senhor nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O Senhor nos cobre com as suas penas e debaixo das suas asas nós estamos seguros. Sua verdade é escudo e broquel, nós não tememos os terrores da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos. Porque aos teus anjos o Senhor já deu ordem ao nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentarão com as suas mãos, para que nós não tropecemos com nossos pés em pedra. Pisamos o leão e a áspide, calcamos aos pés o filho do leão e a serpente, porque nós temos amado o Senhor, o temos colocado no alto refúgio, porque nós conhecemos o teu nome, quando nós te invocamos, o Senhor nos responde. O Senhor nos dá abundância de dias e nos mostra a tua salvação. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Glórias a Deus por vocês que já estão aqui nessa live. Eu sei que está puxado, mas Deus nos dá a força, o poder para nós vencermos. 3 lives, 6 horas da manhã, aqui no Instagram com vocês, ao meio-dia no Facebook, às 18 horas em ponto. Graças a Deus estamos aqui novamente. É Deus mesmo nas nossas vidas. E não se esqueçam que cada live está sendo gravada, está sendo colocada no YouTube. Então basta você querer repetir aquilo que você ouve na live, só basta você ir no meu canal, Rai Santana Nascimento. Chegando lá com a Rai Santana Nascimento no YouTube, você vai ouvir tudo que está aqui na live, porque está sendo gravado automaticamente, fazendo a live e gravando tudo que está sendo feito na live. Eu louvo ao Senhor pela vida de vocês, e eu quero dizer para vocês que nós já estamos no capítulo 27 de Números, porque nós trabalhamos o dia inteiro. Vocês estão lembrando disso? 6 horas da manhã, ao meio-dia, e aí já é o terceiro horário do dia, e por isso já estamos no capítulo 27 de Números hoje. Nós lembramos a vocês que estão nos acompanhando que do capítulo 23 até o capítulo 26, estamos com uma história muito conhecida de um profeta que estava assim muito tendente a querer ter fama, a querer enriquecer. E os profetas não vieram na terra para isso. Os profetas vêm com uma finalidade: trazer os recados de Deus e mais nada. No tempo da antiga aliança era somente isso. E hoje nós sabemos que estamos em outra dimensão. Nós estamos nessa fase gostosa de Atos 2,17, filhos e filhas profetizando. Então estamos numa geração de profetas. Na antiga aliança tinha 1, 2, 3, aqui e acolá, que o Senhor chamava com propósito de libertar uma nação, de trazer uma palavra para a nação, para um povo. Mas agora nós estamos em uma fase muito gostosa, é profetas para todo lado, porém, gostosa, mas perigosa, porque tem profeta para todo lado e você precisa estar atento para saber se o profeta, a profetisa ou a profeta vem da parte de Deus. Porque se você estiver pensando que a profecia é esse que eu te digo, se engane, está enganado. Não é isso assim não, é isso que eu te digo. E aí já sabe, vai dizer uma opção de coisa que vai amaciar o seu ego, que é para criar fama. Aí você faz aquela reunião ali, aí vem uma profetisa tal hoje, aí ela chega: esse que eu te digo, varoa, esse que eu te digo, e lá se vai tanto digo, e nada da parte de Deus. Quando o profeta é verdadeiro, ele só fala o que está aqui, ó, na Bíblia. E não fala distorcido.
fala como a Bíblia está dizendo. Eu peço perdão, meu Deus, a todas as vezes que eu não estive preparada para falar uma palavra, que é a palavra dele, um versículo, um capítulo da Bíblia, sem estar sabendo o que é que significa. Porque nós precisamos buscar em Deus o significado de cada versículo aqui. Porque tem gente fazendo profecia aí errada. Se tratando de casamento, então, é tanta profecia errada. Se não fosse assim, não havia tanto divórcio. É porque tem muito profeta aí semelhante ao Balaão. Vocês têm que dar uma olhadinha de novo, repassar todos esses 4 capítulos. 23, 24, 25 e 26. Os vídeos estão no YouTube, vocês vejam. A leitura deve ser feita. E caso ainda os vídeos e a leitura que você vai fazer, particularmente, não for suficiente, o nosso telefone é 34216143. Você liga marcando o seu horário e nós vamos conversar, para você não estar profetizando aí bobagem. Nós temos que conhecer a Deus para saber o que vamos falar, porque se conhecemos, só vamos falar corretamente o que Ele realmente está falando. Por isso, estamos num tempo onde estamos estudando a palavra, procurando levar a palavra do jeito que ela é para as pessoas. Eu sei que no meu passado, eu falei algumas coisas que eu vou lembrar ainda, quando Deus for me lembrando, eu vou dizendo para vocês que comigo tudo é na transparência. Vocês bem me conhecem, sabem que esse problema, essa minha transparência é o problema mais sério que Satanás detesta. Porque eu sou transparente. Eu não falo as coisas para depois eu dizer assim, foi errado e eu achar que não foi. Eu sei que algumas vezes na minha vida eu estive falando coisas que não estavam aqui, que estavam aqui, mas estava distorcido. E aí a gente tem que, quando encontrar os versículos da Bíblia que eu estiver ensinando, ministrando, que encontrar a parte onde eu falei que não foi realmente o que Deus estava falando, nem se preocupe, porque eu vou falar, porque eu não quero de maneira nenhuma estar diante do meu Deus e Ele vai me julgar pelas palavras que eu disser, e se as palavras que eu disser não for o que Ele realmente estava falando, eu vou ser envergonhada naquele grande dia. Então, hoje que eu tenho consciência, estou ouvindo o Espírito Santo numa dimensão mais ampla, eu tenho certeza que teve coisas que eu falei, que quando eu chegar nesses assuntos, eu vou dizer, olha, aqui eu falei assim, me perdoe, porque aqui não é isso que eu disse, é assim que Deus está falando, e vou dizer corretamente. Tenho certeza, eu não sou nenhuma boba, eu sei que em 20 anos de ministério, eu sei que eu falei alguma coisa que Deus não estava falando, e na hora que eu detectar, que chegar no assunto, todos que estiverem debaixo da minha autoridade, que estiverem no meu ministério, vão ver onde foi que eu falei, porque é assim que eu descobri, porque eu não tenho tantos 20 anos, né? E tantas ministrações, eu não sei assim qual foi, mas sei que teve alguma que não foi do jeito que Deus queria. E não, nem se preocupe, porque se é uma coisa que o diabo detesta em mim, é a minha transparência, é não deixar que os enganos do meu coração prevaleçam. Eu não sou melhor do que ninguém, o Senhor disse que nossos corações são enganosos, então eu também devo ter enganos no meu coração, só que a cada dia o Senhor vai tirar os enganos, porque não é para a gente se conformar com os enganos, Ele somente diz que somos enganosos, mas não é para a gente ficar feliz, né? Meu coração é enganoso, e continuar com os enganos, é para a gente pedir a Ele, para cada dia purificar o nosso coração. Examine-se o homem a si mesmo e veja os enganos do seu coração para ser livre, porque nós precisamos ser santos como é santo o nosso Pai que está nos céus. Então, graças a Deus que estamos também já terminando as lives, eu só quero terminar o Pentateuco, se Deus me der o direito, para terminar as lives, porque o YouTube está assim, ó, de vídeos, cheios que vocês nem imaginam. Muitos vídeos, são 3 vídeos por dia. E aí eu dou uma parada nas lives e vocês vão repassar. Você sabe que todo estudante, ele repassa, você não sabe, um médico, um advogado, eles estudam, depois de estarem preparados, eles voltam a repassar os assuntos que estudaram na faculdade para eles nunca esquecerem. A nossa mente falha. Então, nós vamos dar uma paradinha assim que terminar o Pentateuco, em nome de Jesus, e vocês vão rever tudo que está lá no YouTube.
E aí vocês terão mais capacitação para estarem realmente pregando o evangelho. Eu dei uma palavra em relação à preocupação com o microfone. Nós queremos, nós que somos líderes, vamos envelhecendo, como eu já estou com 72 anos, a minha maior alegria é ver uma porção de profetas e profetisas pregando, mas não quero aqueles, não estou pensando naqueles que só querem o microfone para falar bobagem. Já disse que aquelas coisas que eu falei que não foi da parte de Deus, assim que eu detectar aqui, que eu estiver ministrando, eu vou dizer. E eu espero que todos estejam certos de que não devem nem precisar fazer isso. Porque você já sabe, se eu tive momentos que falei alguma coisa que não foi da parte de Deus, eu quero confessar quando eu achar as partes que eu falei. E você que já está vendo, me prevenindo para confessar onde foi que eu falei que não foi Deus, e para a partir de agora falar somente o que Deus fala, então espero que você não fique aí só esperando o microfone para falar bobagem. Em nome de Jesus, você se prepare, porque nós precisamos de profetas e profetisas que falem realmente a palavra de Deus. Não queremos os balaões que ficam atrás de gananciosos interesses humanos, querendo sobressair, querendo fama, para estar na frente do povo. Não é isso que nós queremos. Nós queremos pessoas que realmente sejam profetisas e profetas dos últimos dias da igreja na terra, que estarão com seriedade, ministrando segundo o Espírito Santo e falando realmente o que a palavra diz. Então, se não souber falar, não sabe o que é o assunto, então não apresente o assunto. Leia simplesmente a Bíblia e deixe que cada um vá pesquisar e ver o que significa. É o que eu vou fazer agora. Eu vou ler a Bíblia e você vai ver o que significa, tá? Porque já tem 4 dias eu trabalhando só com esse assunto de Balaão e hoje eu não fiz pesquisa nesse capítulo aqui. Eu vou ler simplesmente para não estar falando aquilo que Deus não falou. Vou ler e os comentários ficam para vocês mesmos pesquisarem. Vocês têm aí toda a chance, a sabedoria de Deus está em vocês, o Espírito Santo está em vocês, aí vocês pesquisam. E qualquer dificuldade, amanhã eu já estarei com esse assunto todo estudadinho, e aí vocês podem me perguntar se tiver dificuldade. Se não tiver, eu já irei para o capítulo 28 amanhã, às 6 da manhã. Agora, se vocês amanhã pela manhã disser, olha, eu descobri uma porção de coisa aqui que eu estou em dúvida, aí eu só irei responder as dúvidas de vocês. Vocês podem colocar quando eu abrir, começar a live amanhã de manhã. Se vocês acharem alguma coisa que eu não vou fazer comentários hoje, né? Só vou fazer leitura. Aí vocês perguntam, só é escrever aí, eu vou respondendo, porque eu vou preparar em nome de Jesus os 27, naquela parte mais profunda, naquela parte que é teologia, não é? Aí eu vou preparar e o 28. O 27, que é hoje, mas eu vou dar uma repassada, para quem alguém tiver dúvida amanhã eu falar. E o 28, que eu vou preparar, que é o da manhã mesmo, certo? Pela manhã. De manhã eu só vou tirar as dúvidas do que você tiver durante esse capítulo, durante o que nós vamos ler aqui. O capítulo 27 fala das leis acerca das heranças. Eu creio que não vai ter muita dúvida, não. Muito bem claro, não tem muita coisa para você ficar com dúvida, não. Então chegaram os filhos de as filhas de Zelofeade, até eu já falei esse exemplo aqui, desse assunto, das filhas de Zelofeade. Filha de Zelofeade, que era filho de Éder, filho de Gileade, filho de... Você sabe que dá a genealogia toda, né? Os judeus só falam assim. Tem que saber quem é o neto, quem foi o bisneto, quem foi o tataraneto, porque eles já são assim. Senão não tem validade aquela pessoa. A pessoa só é alguém importante de se falar sobre ela, se apresentar a genealogia. Por isso que está aqui. As filhas de Zelofeade, filha de Éder, filha de... É por causa disso, certo? Aí você já sabe que é sempre assim. A genealogia entra em pauta logo. Então, esses são os nomes das suas filhas, as filhas de Macla. Esse é o nome das filhas de Zelofeade: Macla, Noá, Rogla, Milca e Tisa. Esses são o nome das filhas dele. Aí isso aí tá bem claro, né? O nome, você não vai botar outro nome, não precisa estudar sobre isso. Não precisa ter teologia para saber aqui os nomes das filhas de Zelofeade. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote,
e diante dos príncipes de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor na congregação de Coré. Agora, tá vendo que é muito difícil a gente ler sem comentar, porque a gente já está sabendo as coisas que aconteceram anteriormente, aí tem que falar. Aqui, por exemplo, se você está me acompanhando direitinho, esses capítulos 23, 24, 25 e 26, você já está sabendo o que eu estou falando aqui, não é? Aqui elas estão falando que o pai dela morreu no deserto, mas não foi daquela turminha da rebelião. Essas filhas de Zelofeade, ele morreu, Zelofeade, deixou Macla, Noá, Ogla, Milca e Tizar. E elas estão dizendo que o pai dela morreu no deserto, mas não foi da turma dos rebeldes, estão entendendo? Falando para Moisés. Nosso pai morreu no deserto, mas não estava entre a congregação dos que congregaram contra o Senhor na congregação de Coré, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Para elas era terrível uma pessoa não ter filho, um homem, né? Na época, a cultura é essa. Então já se julgava que era o pior pecador, porque não foi abençoado, porque não teve filho, né? Ele morreu no seu próprio pecado, mas não foi naquela rebelião que houve lá. Porque se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos. Eita, Deus grande. Vem Moisés agora para resolver uma situação. Por que tiraria o nome? Só porque ele não tinha filhos? Tá vendo que meninas abençoadas? Isso aí é querer justiça, não tem nada de errado. Então, por que ele não tinha filhos? E por que tirou o nome só porque não tinha filhos? Ele não estava nem na rebelião. Entenda, vamos entendendo aqui o caso. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. Depois de Moisés ver a queixa das meninas, as filhas de Zelofeade, ela levou a queixa para Deus. Ele levou a queixa para Deus. Moisés não fazia nada se não consultasse a Deus. Levou a queixa perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falam retamente. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos do seu pai. E a herança do seu pai farás passar para elas. Oh, glória a Deus! Quanto mais a gente lê a Bíblia, mais a gente conhece a Deus. Que conhecimento, né? Para você que tem problemas com justiça, problema com justiça no sentido de achar pecado, procurar os seus direitos. Essa é uma grande lição aqui no capítulo 26 de Números. Não é pecado você procurar os seus direitos. Você ou alguém que você está discipulando, alguém que você conhece, está de repente tendo que arcar com as despesas dos filhos, porque o marido separou e não dá nada. Tá a pobre coitada lá lutando para criar os filhos, que o marido não deu nada. É sua discípula. Ou seja você, ou seja sua discípula. Alguém que você conhece. Aí está desse jeito. Largou o marido, ou o marido largou, seja como for. Ou ele que abandonou, ou ela que abandonou, mas tem direito, as crianças, os filhos têm direito. Aí você vai se acabar para criar esses filhos, porque o orgulho tomou conta do seu coração, e você diz: não quero nem saber. Ele tem que saber que eu posso, que eu consigo criar meus filhos sozinha, e vai ser uma maravilha, Deus vai me abençoar, que eu vou criar meus filhos só. Está correto isso? Seus filhos têm direito. O pai tem que dar a despesa, a mesada do filho. E aí o que acontece? Você se acha uma doutora, essa é aquela, e quer provar ao seu marido que pode muito bem viver sem ele, que pode cuidar dos seus filhos sem ele. Resultado, está fora da lei. Seus filhos, eles precisam de um pão com pedaço, é um pão e meio. Eles precisam desse pão e meio. Você pode dar um pão, mas tem um pedaço, que é a parte do marido.
E se você tira isso, você está sendo fora da lei. Você precisa estar dentro das leis, procurar os direitos seus. Se você não quer, seus filhos têm direito, você deve fazer isso. Seus filhos têm direito. Aí você dá um pão e falta o meio, que é a parte do pai. Aí o que acontece? Aí os filhos crescem, está observando você super mulher. Já está mostrando que você é. O marido foi embora, você deixou, e você já está mostrando que você é. O orgulho domina. Quem sabe isso não influenciou nessa separação? Esse orgulho. O orgulho predominando. Quer dizer, seus filhos têm direito a uma coisa e você não quer dar. A justiça está aí para resolver. Então vocês não tem nada a dizer assim, eu não vou nem me incomodar com isso, eu tenho a profissão, eu sou doutor, eu sou isso, aquilo. Ele vai ver como eu vou provar para ele que eu não dependo dele para nada, eu posso criar meus filhos sozinha. E seus filhos estão observando o seu orgulho e você fica de pior diante deles, sabe? No coraçãozinho deles está lá marcado o meio pão que eles tinham direito e você não deu. Aí, mas eu estou dando faculdade, você está dando faculdade, mas ele podia ter uma moto para ir para a faculdade, não tem porque você não quis o meio pão. A metade do pão. Você tem um pão, mas um pão com pedaço é um pão e meio. Aí seu filho está vendo você se esforçando para tomar o lugar do pai, não preciso dele, eu dou tudo, mas de repente eles querem uma moto para ir mais rápido para a faculdade, gastar menos gasolina. Aí você não tem. E o seu filho está te olhando. Oi, por que não aceitou do meu pai? Pode ele não dizer nada, mas ele está te olhando e vendo quem é você. Ao ponto de fazer uma coisa dessa, tirar os direitos do seu filho. Agora, se você recorrer ao pai e ele não quis dar, deixa lá com a justiça resolver. Mas você tem que fazer a sua parte, recorrer à justiça. Porque os seus filhos têm direito a um pão e meio. Um pão com pedaço é um pão e meio. Deixa de orgulho. Aqui nós estamos vendo nesse capítulo 27 de Números que essas meninas, filhas de Zelofeade, elas eram costume, né? Ainda não tinha tido uma lei dessa. Os homens, os pais quando morriam, tendo filhos, aí os filhos recebiam herança e agora eles eram o protetor das irmãs. Se fosse justo realmente, como deveria ser, dava todos os direitos dela, cuidava delas, até que elas casassem. Mas a herança ficava com eles. Mas esse pai, esse Zelofeade, ele não tinha filhos, só tinha filhas. E aí elas iam ficar desamparadas. E elas ficaram? Não, elas foram procurar os direitos delas. Tinha ou não tinha direito? Como é que podia existir uma lei dessa? Essa lei tem que ser consertada, tem que ter uma emenda nesse negócio aí. Esse homem era o primeiro caso aí no meio do pessoal de Israel, de um homem que não teve filhos, só tinha filhas. E aí elas ficaram caladas? Não, elas foram se defender, procurarem os seus direitos. E Moisés consultou a Deus e Deus disse, ela tem direito, vai ter tudo que tem direito. Tá vendo vocês? O próprio Deus respondeu a Moisés, Deus não é contra a gente em busca dos direitos. Nós temos aqui nesse caso do povo de Israel, o rei de Israel era o Senhor, o presidente de Israel era o Senhor. Israel não tinha rei da terra, não tinha presidente. Israel tinha os profetas, tinha Moisés como aquele que resolvia as questões de Deus, do reino do povo. Então, ela foi para Moisés. Moisés colocou diante do rei, o único rei de Israel até aí, era ele, era Deus. Aí o Deus, a autoridade sobre tudo, sobre todas as coisas, principalmente sobre Israel, disse a ele, não, deixa elas têm direito sim. E Moisés providenciou tudo direitinho para elas, que elas tinham direito. Então, em nome de Jesus, já tomemos essa lição aqui, viu? Eu já aconselhei muitas pessoas e já vi muitos filhos chateados, magoados com o orgulho da mãe. Não quero nada dele. Mamãe vai criar vocês sem nada do seu pai. Seu pai não presta. Que beleza, que linda imagem de uma mulher, principalmente se ela for cristã. Que imagem, não é? Dizendo ela que está assim para não ir para a justiça, não preciso. Meu Deus. Vamos aprender, vamos conhecer a Deus, para a gente falar o que Deus fala. Não vai me inventar essas coisas e dizer que Deus está contra alguém buscar os seus direitos na justiça. Deus está contra dois irmãos brigando, irmãos em Cristo Jesus brigando, e levar causa para a justiça lá fora. Aí sim, Deus está contra. Se vocês estão brigando, que já não era para brigar, está escrito
em 1 Coríntios, não estou lembrando do capítulo, mas o Senhor fala através de Paulo, já não era para brigar, já estava errado brigar. E depois que briga, ainda vai fazer vergonha lá fora, 2 crentes brigando e levando o caso para advogado, para a justiça lá fora. Aí esse caso não. Isso ainda é para você recorrer à justiça lá fora. É para tomar vergonha na cara e não estar brigando com o seu irmão, tendo problema com o seu irmão. Andarem unidos, andarem em amor. Mas se aconteceu essa fraqueza, essa falta de vergonha que a gente tem, de além de não amar, ainda procurar encrenca, e aí vai resolver com o seu líder. Se o ministério é de apóstolo, você vai para os seus apóstolos, que é a autoridade máxima depois de Deus. Se o ministério não é de apóstolo, é de bispo, o cargo mais alto, a posição mais alta é de bispo, você vai para os bispos. Se a posição mais alta for de pastor, só tem pastor, não tem bispo, não tem apóstolo, então é o pastor que vai resolver. Se não tem pastor, não tem bispo, não tem apóstolo, tem missionário, então é o missionário que vai resolver. É a autoridade máxima que Deus colocou naquele ministério que resolve as questões dos crentes, que em vez de se amar, estão se odiando, brigando, procurando confusão. Essa aí tem que ter cautela, não vai lá para fora, não vai fazer queixa lá fora não, porque é uma vergonha crentes brigando um com o outro. É uma vergonha. Tem que se resolver ali mesmo, dentro de casa. Roupa suja lavada aí mesmo. Mas o caso assim, de um homem, digamos, um homem que, no caso aqui, que deixa suas filhas sem herança, porque não tinha uma lei para resolver a questão. As meninas foram e resolveram a questão. Falou com Moisés, tudo direitinho. Mas se Moisés não fosse a justiça mesmo no meio do povo, não fosse aquele que representava, que resolvia, que era juiz, que era profeta, que era tudo, abaixo de Deus, elas tinham direito a ir na justiça para resolver essa questão. Se não é o caso de irmãos, é claro. Estou falando no caso que é de irmão, não. No caso que é irmãos, aí, digamos, um casal de crente, os 2 filhos de Deus, o dito cujo do servo de Deus deixa a mulher e não quer dar mesada, essa é questão para a justiça, é uma vergonha, não é? É para ser resolvido entre irmãos. Meu irmão, você deixou sua esposa, você tem que dar o dinheiro dos seus filhos, cuidar dos seus filhos. Espera-se que esse bendito, se ele é realmente um cristão, que ele entenda que não vai precisar ser levado para a justiça lá fora, que basta que ele já sabe leis, está assim de safado que é, mas tem que se consertar, porque tem crente de todo tipo, então ele vai ter que se consertar e atender o conselho, o procedimento, o que deve ser indicado para proceder, de acordo, tudo na paz. Já não estava certo se largar, já não estava certo se separar, já está fora de ordem, porque Deus odeia divórcio, e ainda não cuidar dos filhos? Então vai o seu apóstolo, vai a turminha da cúpula conversar com esse abençoado, que é um filho de Deus. Nesse caso também não leva para a justiça lá fora, mas não deixa sem resolver. Vai resolver. Agora, se o dito cujo está procedendo como incrédulo, sendo um pai, não saber a posição dele de pai, que ele precisa cuidar dos seus filhos, da mesada dos seus filhos, aí já ficou sério o negócio, né? Mas no caso de incrédulo, não tem conversa, não tem nem contar até 10. Se o marido não é cristão, deixa a esposa cristã e não está dando a mesada dos filhos, não tem nem contar até 10. É imediatamente ir para a justiça para que ele dê os direitos dos seus filhos. Tudo como manda o figurino. Tudo direitinho. Não tem nenhum pecado nisso. Pecado é ver os filhos escandalizados de querer o pedaço do pão e não ter. O pão que eu digo assim, um pão com um pedaço, eu põe meio. A mãe tem tudo, ela está se achando que pode sozinha, mas vai ter sempre uma coisa que vai faltar, e aquilo que faltar, o filho está de olho. Se meu pai estivesse dando, se a minha mãe não fosse orgulhosa, não estivesse querendo nos criar sozinha, sem receber a minha parte, que meu pai tem de dar, eu não estava faltando isso. Já cansei de aconselhar famílias que, há tempos atrás, né, de muito tempo que eu faço aconselhamento, mais de 30 anos de aconselhamento,
Então, já vi meninos revoltados, que a mãe criou faltando uma porção de coisa, porque teve orgulho, não quis receber a ajuda do pai, não procurou os direitos. E eles crescem revoltados, porque desejaram algumas coisas que podia ter, se o pai estivesse dando. Mas a mãe, não quero nada dele. Eu tenho muito bem força, Deus me dá força nos meus braços, e eu vou trabalhar e acabou. Então, queridos, já ficamos com essa lição aqui, muito importante, nesse capítulo, viu? Por favor, em nome de Jesus, seja uma profeta, uma profetisa, um profeta ou uma profetisa que prega o que está na palavra. Você sabia desse assunto? Ou você estava aconselhando aí alguém, não vá para a justiça não, que é pecado. Fale o que Deus fala, não tem nenhum pecado, exceto se no caso que são os dois cristãos, que estão brigando aí, seja marido, seja o que for cristão, aí nesse caso é que precisa que esteja resolvendo entre os irmãos, mas tem que resolver. De qualquer jeito, aqui a filha de Zelofeade, ela não foi para a justiça lá fora. Israel nesse tempo não tinha rei humano, só era Deus mesmo, e aquele líder que estava resolvendo as questões, e eles resolveram ali. Vamos continuar, se der tempo, né? Tem mais um pouquinho aqui para a gente ler. Nosso horário passa rápido, por isso mesmo que eu passo horas e horas fazendo pesquisa dos assuntos, anoto tudo. Esse de hoje não. Esse capítulo 27 eu estou lendo aqui com vocês agora. Mas todos os dias, esses assuntos estão aqui anotados num caderno desses bem grande, com anotações que não dá tempo nem um terço para mim comunicar com vocês. Por isso que eu digo, se vocês estão interessados em conhecer a Deus, não fique comendo veneno lá fora, não. Eu estou disponível para estar entregando a palavra de Deus como ela é. Se aqui você tem visto deficiência, é por causa do tempo. Mas eu estou com tudo anotado em relação a cada capítulo. E eu tenho chamado vocês para vir até mim para estudarem. Que eu não quero saber de gente no microfone falando bobagem. Basta o meu passado. E eu estou me corrigindo. Então, se meu passado foi assim, não se espere em mim. Eu já estou pedindo perdão a todos que eu falei alguma coisa que não foi da parte de Deus. E quando eu encontrar o texto onde eu falei, que eu estou lendo a Bíblia, até chegar ao final da Bíblia, em nome de Jesus. Nós já estamos no 4º livro, vamos chegar, são 66, ainda faltam 62 livros. E é impossível que dentro desses estudos eu não vá encontrar a parte onde eu falei que não foi Deus, que eu falei distorcido, que é para falar com você. Mas eu espero que você não queira cometer o meu erro, não vá para o microfone para falar bobagem não. Porque nós estamos em nova dimensão, queremos pessoas que realmente conheçam a Deus e que falem o que Deus falou. E eu estou sujeita ainda a algum momento, falar alguma coisa que você pressentir que não foi Deus, você vai ao gabinete, porque a Bíblia diz que quando vê o seu irmão errado, sabe disso também? É Bíblia também, viu? A Bíblia diz, está lá em Mateus capítulo 18, quando vê o seu irmão errado, a gente vai a ele. Se você pressentir que eu falei alguma coisa que não foi da parte de Deus, que eu distorci, você chama a apóstola, eu quero falar. Aí marca o horário lá com a secretária e eu vou lá e você vai me dizer onde foi que eu errei, que eu vou ser muito humilde, que eu não quero de maneira nenhuma chegar diante do Senhor e ele me dizer, olha, você falou isso aqui que não falou, que eu não falei, e ainda a minha discípula foi lá para dizer a você e você não aceitou. Se eu ver que Deus falou, como você está dizendo, não fui eu que falei como Deus falou, eu vou ceder imediatamente. Agora venha com segurança, para você não estar abordando uma líder, dizendo coisas que ela não fez. Se eu falar realmente que não foi o que Deus falou, tem certeza? Venha. Agora, se não tem certeza, por favor, em nome de Jesus, não faça eu perder meu tempo, porque eu tenho muito tempo para usar para Deus, não para ficar perdendo horas com algumas coisas que não são reais. Eu quero coisa que seja real. Nós temos que levar a sério a palavra de Deus. Já chega de tantas heresias em cima da terra. Jesus Cristo está na sua segunda vinda. Ele não tem outra vinda, essa é a única. Não tem mais outra, só tem uma, que é a segunda vinda. Vai buscar a igreja. Então é tempo dos concertos. É tempo de profetas verdadeiros. Filhos e filhas profetizando. Profetizando o quê? Falando a palavra. Não tem nada disso que eu te digo. Isso que eu te digo, minha serva. Está repreendido em nome de Jesus, seu ex que te digo. Eu quero saber que Deus está falando isso aqui e saber que é Deus que está falando mesmo.
Não tem negócio de estar indo dizer, eu esqueci, digo, o futuro de fulano, o futuro de ciclano. Isso não é profeta não, viu? Negócio de estar falando o futuro disso ou daquilo, você tem que falar a palavra. Aí você fala a palavra como ela é, e a pessoa vai receber, e ela vai ser testificado dentro do que ela precisa saber. O Espírito Santo testifica quando a palavra vem verdadeira, o que Deus está falando. Aí pode ser até alguma coisa sobre o seu futuro, mas a palavra sendo dada do jeito que ela é, e de repente alguma coisa que Deus está falando realmente. Mas não você sabe, Deus está falando que você vai adoecer, porque vai para o leito, porque você fez assim, vai para o leito. Isso é coisa do diabo, não me invente esse negócio não, viu? A senhora vai para o leito, viu? Porque falou coisa que... Olha, eu já ouvi tanta coisa dessa, graças a Deus esse tipo de coisa eu nunca fiz não, mas eu só tenho esperado o momento que eu pegar algum versículo que eu tinha interpretado errado para poder falar para vocês. Coisa séria, viu? Em nome de Jesus, vamos mudar, vamos entrar numa nova dimensão, porque Deus é Deus, o resto é conversa. Vamos conhecer verdadeiramente o nosso Deus. Nosso horário já se esgotou, e aí vocês repassam esse capítulo 27, o que achei de principal, já segurei aqui. Se você achar mais alguma coisa, sempre tem mais, né? O Senhor Deus nunca deixa a sua palavra vazia, voltar vazia. Aí qualquer dúvida, vocês podem amanhã, em vez de deixar que eu ministre o capítulo 28, vocês dizem, hoje nós queremos que a cena repasse aí o capítulo 27. Estou disponível. Mas a minha intenção, se Deus me permitir, é já amanhã pela manhã, já entrar com o capítulo 28 de Números. Bem, eu tenho uma boa notícia para vocês. Eu não sei se vocês vão gostar, mas daqui a pouquinho eu estou voltando, em nome de Jesus. Porque o apóstolo Elias deixou a ministração da oferta do cordeiro comigo hoje. Ele teve que fazer uma viagem, está em Ambupe, vendo as ovelhas de lá, teve necessidade, e ficou comigo a responsabilidade de ministrar a todos vocês que estão acompanhando as lives às 19 horas, não vai ser lá no celular dele, não vai ser aqui no meu Instagram. Então vocês, não, em vez de correr para o Instagram do apóstolo, corram para esse aqui, que daqui a pouquinho, daqui a 30 minutos já estaremos ministrando sobre a oferta do cordeiro. Ele deixou a mensagem nas minhas mãos, eu vou tentar passar do jeito que ele deixou, está tudo escrito aqui direitinho, e eu espero que vocês não se esqueçam, né, que daqui a pouquinho nós estaremos aqui. Avise a outras pessoas que estão pensando que ele vai ministrar pelo celular dele, é outro Instagram, mas aqui, hoje, a oferta do cordeiro é aqui comigo, no meu Instagram, onde você está comigo agora. Então, em nome de Jesus Cristo, sejam totalmente abençoadas, dão uma respirada, tomam um pouquinho de água, e em nome de Jesus, me aguarde, porque eu sei que o Senhor tem muito mais para nós, através da mensagem que o apóstolo Elias deixou comigo para transmitir. Beijo no coração.